Olá, turma, tudo bem com todos? Espero realmente que sim. Professor Felipe falando. Vamos então a mais uma videoaula da nossa disciplina Teorias da Comunicação. Aqui temos o sumário do nosso livro didático, a nossa linha teórica dentro da nossa disciplina. A unidade 1, estamos nela, então já falamos sobre comunicação e linguagem, sobre epistemologia da comunicação. Nessa videoaula trataremos da seção 1.3, cujo título é Overview do século XX. Vamos a ele. Bom, turma, primeiramente, essa palavra em inglês, overview, século XX, então século XX, né, começou em 1901 e foi até o ano 2000. Overview é uma palavra em inglês que quer dizer visão abrangente ou uma visão generalista. Em outras palavras, um resumão de tudo que aconteceu no século XX, quando as principais teorias que estudam a comunicação surgiram, foram desenvolvidas. Então, de antemão, digo a vocês que nessa sessão a gente vai tratar de forma muito direta de cada uma das teorias, porque na sequência do nosso material a gente vai aprofundar cada uma delas. Combinado? Vamos nessa então. Os estudos específicos sobre comunicação são contemporâneos das profundas mudanças que atingem esses domínios e que se referem a quê, turma? Ao desenvolvimento vertiginoso das técnicas. Que técnicas essas? Das técnicas de comunicação e também dos meios de comunicação, rádio, televisão, cinema, internet. A institucionalização e também a profissionalização das práticas. Então, os profissionais da comunicação começaram a ser institucionalizados e passaram por uma profissionalização. As novas configurações espaço-temporais que se estabelecem no âmbito da nova realidade comunicativa. Muito bem, a comunicação face a face acontece quando as pessoas estão próximas, né? E aí a gente passou a ter comunicações que acontecem com as pessoas muito distantes, com as pessoas em lugares distintos do mundo. A gente começou a ter um tipo de comunicação que é gravado em um mês e ela chega até esse receptor em outro mês. Enfim, essa relação espaço-tempo, essa mudança, né, de possibilidade, afetou decisivamente as pesquisas e os estudos. Tudo começou em 1930, então eu coloquei bem grandão assim, o marco principal dos estudos de comunicação, de pesquisas em comunicação, foi em 1930, com a Mass Communication Research. Então, mais um termo em inglês, mas uma tradução literal significa pesquisa de comunicação de massa. E essa pesquisa surgiu, turma, principalmente com o surgimento da televisão nos Estados Unidos, como vocês estão vendo a bandeira aqui. O rádio, né, já existia desde o final do século XIX, e aí a televisão surge e muda completamente a vida das pessoas e ela representa ainda hoje, mesmo com a internet. Aliás, a internet está na TV, né? A TV ainda ocupa um lugar bastante central dentro das nossas vidas e dentro das nossas residências também, certo? Muito bem. Então, o que a Mass Communication Research ela buscava? Na verdade, ela queria entender esse conceito de massa e como a comunicação atingia a massa, como a massa de espectadores recebia essas comunicações e como as mensagens poderiam impactar ou não essa massa de espectadores e também consumidores, obviamente, porque a televisão traz nossa área, opa, estamos aí, propaganda e publicidade, certo? Bom, esse nascimento tem paternidade reconhecida, na verdade, paternidade. São 4 os pesquisadores apontados como pais das primeiras teorias da comunicação, da Mass Communication Research. São eles: Paul Lazarsfeld, Harold Lasswell, Kurt Lewin e Carl Hovland. Turma, todo estudante, todo comunicólogo, todo publicitário precisa ter esses nomes em mente, né? Então, a sessão ela funciona muito para isso, para que vocês criem familiaridade com algumas teorias e com alguns autores também. Aqui eu fiz um recorte dessa linha do tempo das teorias presente no nosso livro. Então são 10 teorias. Elas não se esgotam aqui, existem outras, mas essas são as principais. Então eu vou ler todas elas para vocês e depois a gente vai falar brevissimamente de cada uma delas, porque esse é o intuito nesse momento.
1920, Otto Groth. Essa a gente não falou, eu não falei de propósito, porque esse autor alemão, ele está sendo retomado, ele foi retomado um pouco nos últimos anos, e ele trata bastante de jornalismo. Ele investiga a essência do jornalismo, qual é o verdadeiro papel dos jornalistas dentro da sociedade. E aí, a Mass Communication Research, como eu disse a vocês, marco principal dos estudos em comunicação. Depois temos, entre 1929 e 1930, Escola de Frankfurt. 1930 também, Instituto Francês de Imprensa. 1948, Teoria Matemática da Informação. 1950, Escola de Palo Alto. 1950 também, Escola de Birmingham, Center of Contemporary Cultural Studies. 1964, Medialogia de McLuhan. 1970, Agenda 7. 1980, Estudos Culturais da América Latina. Muito bem, as duas primeiras já falamos, dividi as outras 8 em 2 telas. Vamos então rapidamente falar sobre essas escolas. Escolas de Frankfurt, eles foram os responsáveis, turma, na Alemanha, por criarem o termo indústria cultural. Como a indústria cultural, a produção de conteúdo, filmes, mensagens, propagandas, ideias, elas podem alcançar as pessoas e fazer com que elas acreditem que aquilo é o certo, ou que elas devem seguir essa ideia. Mais uma vez, lembrando, a gente vai tratar mais profundamente dessas teorias, tá bem? Então aqui é só um resumo bem rápido. Instituto Francês de Imprensa, o Instituto Francês também nessa época ele estava envolvido com as características da mensagem, de que forma essas mensagens chegavam até as pessoas. 1948, Teoria Matemática da Informação, já falamos sobre ela, se lembram? Criada por Shannon e Weaver, eles pensaram a comunicação das máquinas, Uma fonte codifica um sinal que é uma mensagem que passa por um meio, é decodificada e chega até um receptor. Essa é a teoria matemática. Escola de Palo Alto, muito próxima da teoria de matemática, ela veio para desconstruir um pouco essa ideia matemática da comunicação. Segundo os pesquisadores de Palo Alto, que é uma cidade na Califórnia, eles pensavam que a comunicação ela devia ser alvo das ciências sociais e estudada pela sociologia, pela psicologia, pela antropologia, pelas outras ciências sociais e não pelas ciências exatas. Em 1950, a Escola de Birmingham, na Inglaterra, Centro de Estudos Culturais Contemporâneos, Bom, essa escola deu muito valor à cultura. Ela queria saber como que a comunicação influenciava a cultura das pessoas, de que forma a cultura se relacionava às subculturas, à contracultura, enfim. O foco dela eram estudos culturais. Medialogia de McLuhan, outra a escola muito importante dentro das teorias. O McLuhan entendia que o meio era a mensagem. Então, medialogia, porque ele estudou bastante os meios, como esses meios transmitem as mensagens. Agenda setting, outro termo em inglês setting, na verdade seria ajuste da pauta, ou melhor, as pessoas vão conversar sobre o quê? Os meios de comunicação, eles são responsáveis pelos assuntos que as pessoas vão tratar na fila do banco, na padaria, dentro das famílias, entre os amigos. Então, essa teoria do Agenda Setting, ela dava importância, ela queria entender esse poder dos meios de comunicação de definir o que as pessoas vão conversar ou vão ficar sabendo ou não. 1980, Estudos Culturais da América Latina, bastante influenciada pelos estudos culturais da Inglaterra, da Escola de Birmingham. A gente tem aqui, próximo nosso continente, estudos também tratando de questões culturais, de como as minorias, as culturas menores influenciavam e eram influenciadas pela comunicação de massa. E aí a palavra mediação, tem um valor muito grande para esses estudos. Turma, não se preocupem, é muita coisa ao mesmo tempo. É só, de novo, vou reforçar essa ideia, é um resumão, é aquela passagem bem rápida por todos esses nomes, essas ideias, esses autores, para que vocês já tenham isso familiar. A próxima vez que vocês lerem sobre as teorias, já ouvi falar sobre isso,
isso tem a ver com cultura, isso tem a ver com persuasão, isso é sobre indústria cultural, tá bem? Importantíssimo, não é necessário que uma teoria se encerre para que uma nova teoria apareça. Existem diversas teorias com abordagem absolutamente diferente que estiveram em voga no mesmo período. Bom, vocês observaram, né? Vou até voltar um pouquinho, olha. Vários anos que são sobrepostos. Essas teorias estavam acontecendo ao mesmo tempo em diversos lugares do mundo. E, com a comunicação, os estudos eram influenciados pelos outros, né? Algumas teorias seguiam os estudos e outras teorias se contrapunham. Opa, eu acho que não é esse caminho, a gente deve partir para uma outra epistemologia. Tudo bem? Fechamos aqui então essa sessão. Antes de terminar a nossa web aula, queria fazer uma recomendação a vocês de um site excelente da nossa área, que é o B9. Acabei de abrir a tela principal. É um site que trata de comunicação, de marketing, de inovação, de novos negócios. Vocês estão acompanhando aqui na tela, né? Olha, a mídia social, Google e YouTube lançam novos recursos para ensino em casa. Aqui embaixo, dentro do Brasil, o McDonald's separa seus arcos dourados para marcar transição ao delivery e drive-thru em tempos de pandemia. Esse site, turma, ele traz notícias da nossa área. O que está acontecendo com as marcas, com a comunicação, com o mundo? Obviamente, o mundo hoje só fala em Covid-19, em pandemia, em coronavírus. E o que as marcas estão fazendo, né? O que os meios de comunicação estão fazendo com essa pandemia? Então, é importantíssimo que a gente esteja bem informado. É nosso papel estar bem informado. Então, eles têm vários canais, vou abrir rapidamente para vocês, olha, criatividade, cultura, mídia social, tecnologia, negócios. E também tem uma família de podcasts, eles gostam até de chamar assim, são podcasts muito bem produzidos, sempre bastante relevantes. Aqui vocês estão vendo o Braincast, aí eles têm também o Mamilos, vou baixar um pouquinho, olha. Vocês podem ouvir esses podcasts diretamente no site ou em vários aplicativos de música, né? Olha, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Casts. Então, eles estão disponíveis em todas essas plataformas. Eu sou ouvinte assíduo do Braincast, seu posto avançado no futuro, que trata bastante de criatividade e inovação. O último episódio, é o mais recente, coronavírus, como sobreviver ao home office sem pirar. O Mamilos também é excelente, é um papo mais jornalístico, também falando sobre o coronavírus. É difícil fugir desse assunto no momento, mas eles têm excelentes programas, eles produzem bastante, então toda semana tem um podcast novo. Deem uma olhada, ouçam, vamos nos informar, isso dá de montão. Turma, não se esqueçam, pré-aula, aula, pós-aula, leiam, façam a leitura, né? A nossa disciplina trata de teoria, então é fundamental que vocês leiam o nosso livro didático, as sessões que estão sendo estudadas e façam todas as atividades que são sugeridas dentro do nosso livro didático. Combinado? Grande abraço a todos, se cuidem, ótimos estudos, tchauzão!